Você vê a narrativa de que, olha, nós temos que desencarcerar porque as cadeias estão superlotadas e nós estamos encarcerando demais. É uma relação que não faz sentido. Estamos encarcerando quem está cometendo crimes. Uma grande mentira que é entender que existem muitas pessoas presas injustamente. É muito difícil uma pessoa ser presa no Brasil. E se ela foi presa injustamente, é claro que erros acontecem, existem muitos mecanismos para reverter isso. A maioria das pessoas não está presa injustamente. Então nós temos hoje no Brasil uma taxa de 322 presos para grupo de 100 mil habitantes. Com essa taxa, no ranking entre as nações, nós ficamos na 26ª posição. Num país com 60 mil homicídios por ano, com cerca de 47 mil estupros, como é que eu posso dizer que há um encarceramento em massa? Como é que eu posso dizer que se prende demais? Mas o que se propaga muito? Você olha números absolutos, que o Brasil sempre figura entre terceiro e quarto lugar. Ora, o Brasil, até onde se sabe, tem a quinta maior população no mundo. Então, natural que nós tenhamos uma população carcerária em números absolutos grandes. Mas qual é o problema desse comparativo global? É que ele coloca, para fazer esse número brasileiro, todos os apenados em regime aberto, em regime semiaberto, do fechado e preso provisório. Como é que nós vamos comparar essa situação com a grande maioria dos países que só computa como preso quem está no regime fechado, ou seja, está integralmente dentro do sistema prisional? Ele não tem nenhum tipo de liberdade, semi-liberdade e algo do tipo. Com o restante do mundo, nós olhamos para a maior parte dos países da Europa, tem prisão perpétua. As pessoas não são presas porque existem. Existe uma condição para você correr o risco de ser preso. Se você cometer um crime. Então a pergunta é, quantos presos por crime cometido no país existe? Se nós pegarmos um período que vai de 2000 a 2015, nós temos 800 mil homicídios cometidos. Segundo o estudo da Estratégia Nacional de Segurança Pública, a taxa de elucidação desses homicídios é inferior a 10%, o que resulta em 700 mil homicídios cuja autoria sequer foi apurada. Ou seja, 9 Maracanãs cheios de vítimas cuja autoria dos homicídios não foi apurada. Então, como é que você pode sustentar diante só desse índice de resolutividade de crimes que nós temos encarceramento em massa? Você não tem encarceramento em massa, você tem impunidade em massa. E no roubo, então? O roubo, se você parar para pensar, é um crime mais difícil de ser investigado do que o homicídio. Então, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, no biênio 2015-2016, nós tivemos um índice de apuração de roubos registrados, né? De cada 100 roubos registrados, a polícia identificou o ladrão em 2, mais ou menos, né? Um índice de apuração de mais ou menos 2%. Quer dizer, isso nos registrados, né? Você provavelmente tem algum amigo ou alguém da sua família que já foi assaltado e nem se deu ao trabalho de ir à delegacia de polícia. Então, se você parar para pensar, provavelmente o índice de apuração nesse biênio do Rio de Janeiro, 2015-2016, foi de 1%. Né? Provavelmente, de cada 100 roubos, em 99, não é que o criminoso não tenha sido preso, ele não foi sequer identificado. Ninguém sabe quem é ele até hoje. Quando nós vemos os dados de entrada e saída num semestre e nos estabelecimentos prisionais, mostram que praticamente num semestre troca toda a capacidade. Ou seja, a verdade é que o nosso sistema prisional ele é uma porta giratória de criminosos. O relatório mais recente do Departamento Penitenciário Nacional, de 2019, mostra que o número de presos que saíram do sistema penitenciário no segundo semestre é 50% maior do que a quantidade de presos que entraram. Com relação à afirmação de que o Brasil prende demais, né, ela só pode ser encarada ou como uma piada ou no sentido de que realmente prende demais, porque prende o mesmo sujeito 5 vezes, 10 vezes, porque prende e solta, prende e solta. Essa estrutura, que é a aplicação da lei de execução penal, percebe que ela não precisa alterar os tempos máximos e mínimos de cada crime, ele basta alterar a forma de cumprimento da pena. É isso que explica a catraca que existe no nosso sistema prisional. Você é condenado por pouco tempo, cumpre aquele
Pequeno tempo, sai, volta a cometer crime. Mas aquele criminoso, que nós estamos olhando o número, ele foi e voltou várias vezes para dentro do sistema prisional. A que custo? A custo do sangue das vítimas, a custo do patrimônio amealhado pelas pessoas. Quando você entra na penitenciária, você tem empatia imediata. Porque você vê um ser humano numa cela, você fala, pô, isso não é vida de gente. Mas é porque não te mostraram a cova onde está a vítima dele. Nós pegamos 2 dias de 2021 do estado de São Paulo. Nós pegamos todos os indivíduos que foram presos por roubos, furtos, receptação, homicídio e porte ilegal de arma, que são a criminalidade de rua, que é isso que aflige a população. Nós fomos identificar, então, um por um, né, qual era a situação, se ele era a primeira vez que está sendo preso, se ele já estava sendo processado, se ele estava sendo condenado. Para nossa surpresa, nos 2 dias, 50%, ou seja, metade dos criminosos que estavam praticando roubo, furto, receptação, eles deveriam estar presos, ou seja, eram criminosos que a gente já havia prendido, que ele já tinha sido responsabilizado e que ele deveria ser preso. E que o Estado, por meio da lei, por meio da nossa legislação penal, ele acabou devolvendo para as ruas ou para responder ao processo em liberdade ou para cumprir pena em liberdade, sem nenhuma fiscalização, e aí ele volta a praticar crime. Então, isso é muito grave. Por quê? Porque além de nós já termos a taxa de atrito, ou seja, já ser difícil, né, responsabilizar os criminosos, quando nós responsabilizamos, ele volta para a rua. Nós tivemos um problema de latrocínio, onde envolvendo aí uns 10 indivíduos em 4 ocorrências diferentes. Desses 10 indivíduos, 8 já haviam sido presos pela Polícia Militar nos últimos 3 anos. E depois ter que assistir na televisão uma vítima, uma família enlutada, crime que, na nossa visão, poderia ter sido evitado. A partir do momento que você comprova isso com dados, como foi comprovado, o mínimo que se exige é que se repense o que se vinha fazendo, que aquelas velhas políticas e aquele velho discurso fosse repensado. Mas isso não ocorre. Entre Lobos 2026, o Brasil deixou a porta aberta para o crime. E você vai entender como e por quê.